achar que a ansiedade ela vem apenas só assim dessa questão de pressão e tal, mas a ansiedade, além de travar a pessoa, ela aos poucos, literalmente, ela vai matando sonhos, vai matando as esperanças, vai matando o projeto a longo. Muitas pessoas estão lutando sozinhas, Sim. né, contra uma doença que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada. Se eu não olho para isso, aquilo ela pode trazer muitas outras comorbidades na minha vida. E aí, ao invés de eu ir procurar para tratar uma coisa, eu vou ter que ir para tratar várias outras coisas. Porque aquilo que eu não resolvo, né, mentalmente, meu corpo de alguma forma vai trazer. E o contrário também, porque muitas das vezes é o nosso corpo que vai refletir a nossa mente. Que você continua colocando em prática, né? Porque, querendo ou não, a gente continua passando as diversidades, as dificuldades, né? Vamos lá, as frustrações, né? Ou situações que remetem coisas novas também nos geram ali certas expectativas, medos, que dependendo de como a gente está lidando ali no dia a dia, faz com que a gente vá para esse quadro mais ansioso, né? No dia, ela vira e fala assim, e aí, o que você achou? Eu falei, o que eu achei? Eu perdi o domínio da situação, né? Porque não sei vocês, o que vocês acham, mas o ansioso, ele sempre tá no domínio ali, né? Ele tem sempre estar no domínio ali da situação. E quando você vai fazer uma meditação guiada, você perde o domínio. Então, assim, essa mudança de hábito foi algo assim... Hoje eu posso falar que foi maravilhoso, mas foi dolorido, foi, vamos dizer assim, árduo, mas foi que me ajudou muito mesmo. Me ajudou a fazer essa meditação, isso que é legal, entende? Porque eu sei, no início eu sei o quão difícil que é a gente sentar, meditar 5 minutos, né? Guiada ou não guiada, 5 minutos já é difícil, é muito difícil. Só que a gente tem, se a pessoa tem persistência e você cria uma constância nisso, que aí tem a disciplina junto, se você cria uma constância, isso vai ficar mais fácil. O negócio é não desistir no caminho, senão... Olá, pessoal! Nós estamos aqui em mais um episódio do Panorama Psi. E para fechar o mês de setembro, que é o mês da prevenção, né, ao suicídio, em favor à vida, hoje nós vamos falar sobre ansiedade. E aí, para falar sobre ansiedade, nós buscamos aí, vocês podem ter percebido que durante todo o mês nós fizemos várias gravações e trouxemos outros profissionais, trouxemos pessoas, né, para trazendo o seu próprio relato de vida, tudo com foco na saúde mental. E hoje nós estamos aqui com a psicóloga Leslie Guaste, Michele Lugon e Esdras Zeller, né? E quem é o Esdras, gente? E eu sou Andréa Casale, tá? Mas nós trouxemos o Esdras aqui para contar um pouquinho para a gente da história dele com a ansiedade. Então, assim, ouvir sobre ansiedade por nós profissionais da saúde, né? Já muita gente falando sobre, né? Nós trazemos muito as questões técnicas, teóricas, mas a vivência de uma pessoa que foi diagnosticada com transtorno de ansiedade é diferente. E é isso que nós queremos apresentar para vocês aqui hoje. Então, Esdras, esse momento é seu, né? Se apresente para a gente, fale para a gente quem você é. Desde já, a gente já quer agradecer a você pela disponibilidade, por vir aqui falar um pouquinho da sua história, né? Acaba sendo uma exposição sua, então é um desafio. Então, nós queremos te deixar bem à vontade para contar um pouquinho para a gente aí, né? Primeiro você vai se apresentar, falar para a gente quem é você e como foi, né? Seu percurso aí, desde quando você iniciou o seu processo aí de ansiedade na sua vida.
tá bom? Fica à vontade, a palavra é sua. Ok. Olá, gente. Meu nome é Esdras. Hoje eu tenho 46 anos. Trabalho numa empresa de logística e eu falo que eu sou pastor nas horas vagas, né? Então, em 2017, meados de 2017, começou-se uma série de efeitos físicos, né? Que foram taquicardia, sudorese, assim, excesso de suor, às vezes dá aquelas crises, parece que o peito está apertando, começou uma sequência de enxaquecas, começou uma série de problemas e gripes sequenciadas. Uma semana gripado, passava outra semana, gripava novamente, e aquilo começou a ficar um pouco preocupado. E minha esposa sempre falava, amor, você precisa de ajuda, amor, você precisa de ajuda. Aí eu comecei a procurar os profissionais, né? Dava dor na perna, eu procurava um ortopedista. Ele, não, aqui fizemos exames, não deu nada. Dava dor de cabeça, eu procurava um neuro, fazia os exames, não deu nada. Aí começaram a se sinalizar uma otorrina, eu comecei a dar crise de. Que negócio que faz a tempo inteira? Esqueci agora. Tô nervoso. Aquele negócio das tonteiras, esqueci agora. Ah, tá. Gente, Labirintite. 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 Isso. Isso, obrigado. Aí eu procurei a otorrina, ela falou assim, olha, fizemos os exames aqui, você não está tendo crises, mas devido a algo que eu quero te falar, você está dando crises de ansiedade. Como assim, né? E não querendo aceitar. Aí, quando começou a aumentar muito a questão de taquicardia, eu sentia as pulsações assim na artéria e a falta de ar, eu falei, ó, é problema cardíaco, né? Aí já vinha logo, minha mãe morreu de parada cardíaca, então vou ter que correr atrás. Aí fui ver, fizemos exames, fiz aquele exame lá que não é de Deus, é da esteira, lá com aquela máscara, não tem? Aí não deu nada, é só sedentarismo e ansiedade. E eu fui em 4 profissionais, né? Mas por que a resistência? Porque, assim, desde pequeno, eu sempre ouvia falar assim, não, tá com problema? Deus vai te curar. É só orar que Deus vai te curar. Então, eu comecei a me questionar sobre isso. Será que eu estava tendo pouca fé? Será que eu não estava conseguindo tal? Ou estava com problema mesmo? Ou estava assim... Eu cheguei a pensar, será que eu estou em pecado? Eu já estava entrando em conflito comigo mesmo, entende? Aí, beleza. Aí, depois desses 4 profissionais, eu peguei, resolvi, né, a entender que eu estava doente e precisava de uma ajuda. Foi quando, né, eu conheci a doutora Andréa, né, e fizemos um contato por telefone e marcamos, né, a primeira consulta. Na primeira consulta foi muito estranho para mim, porque eu cheguei lá e era assim, eu e ela na sala, o que eu tinha que falar, entende? Eu não sabia por onde começar, tal. Ela fez algumas perguntas, aí ela pegou e falou assim comigo, às vezes eu estou sentindo que você está meio travado, tem algo assim que você não está conseguindo se soltar, então isso pode ser que não vai ser conclusivo no seu tratamento. Aí eu falei, doutora, eu estou com muita vergonha de estar aqui, né? Eu venho de uma família evangélica, venho de conceitos evangélicos e, principalmente, a gente prega muito que nós somos corpo, alma e espírito, porém, quando dá uma dor na perna, nós vamos no ortopedista, quando dá um problema que a gente se sente atribulado, a gente vai para a Bíblia, vai orar, mas quando é uma coisa na alma, a gente simplesmente demoniza a situação, né? Então a gente quer expulsar demônio, capeta, expulsa tudo que tem que expulsar, porém o problema continua ali, né? Hoje a gente entende, né, devido a todo esse tratamento, foi aproximadamente um ano e pouco de tratamento, semanais, dizendo, né, e a gente passa a ver as coisas com outro ângulo, né? Pode ver que quando o Davi ele se sentiu angustiado, ele mesmo declarou: porque está abatido a minha alma, porque está angustiado a minha alma.
Então, e eu estava assim, angustiado, sem saber, sem ver o fim do túnel. E com isso, eu falei, olha, e tem um segredo, eu sou um pastor, então eu sou aquela pessoa assim, que tem que motivar a pessoa a ter fé para se livrar dos problemas, e agora eu estou doente. Isso, para mim, é uma questão muito difícil. Então, naquele dia, a gente conversou bastante, tal, ela explicou a posição dela, a ótica, então ela começou né, a me deixar mais tranquilo, né? E com nas próximas semanas já foram, né, outras sessões, e aí veio, né, colocar em prática, que não foi fácil, né? Vamos dizer assim, na época eu tinha acho que 43 para 44, vividos de maneira totalmente diferente, então, totalmente errada. Agora, voltar para o eixo e tentar andar na linha é muito complicado. Não é impossível, mas é bem complicado, né? Aí a primeira coisa, o primeiro desafio que ela deu foi exercício físico, né? Aí esse que foi o problema, né? Sedentário, 106 quilos e 900, foi uma coisa difícil. Aí eu peguei, eu vi o pessoal do CrossFit, achava o máximo, né? Eu achava irado. Eu falei assim, não, eu vou pro CrossFit. Já era caminho do consultório dela, aí fui pro CrossFit. Meu Deus do céu, não sei o que eu fui arrumar. Minha alma ficava presa lá. Mas foi assim, ela foi direcionando, olha, não desiste não, é isso mesmo, no começo vai doer, vai difícil, né? Aí veio a mudança alimentar. Aí até sobre isso a gente conversava, por causa que ela falou, ó, vamos melhorar essa questão aqui, o carboidrato faz isso, faz aquilo, e você tem que ver essa questão da alimentar, vamos diminuir o café e tal. Então, ela foi direcionando com as dicas, com as técnicas, né? Toda a mudança ali de hábitos, né? A procrastinação, né? Igual eu falei com ela, eu gostava muito de artesanatos, né? Reciclagem. Eu sempre fui muito apaixonado com isso, que eu vejo muito Deus nessa questão de reciclagem, artesanato. Aí, nas crises de ansiedade, eu tinha abandonado isso aí. Vamos dizer assim, não é que é um bloqueio mental, mas é um bloqueio de criatividade, não tá, sabe? Você perde a essência da vida, né? A essência aí de criação. Então, foi colocando em prática a questão da meditação guiada, né? Os exercícios. Aí, na hora que eu fiz o primeiro dia, ela vira e fala assim, e aí, o que você achou? Eu falei, o que eu achei? Eu perdi o domínio da situação, né? Porque não sei vocês, o que vocês acham? Mas o ansioso, ele tem sempre que estar no domínio ali, né? Ele tem sempre que estar no domínio ali da situação. E quando você vai fazer uma meditação guiada, você perde o domínio. Então, assim, essa mudança de hábito foi algo assim. Hoje eu posso falar que foi maravilhoso, mas foi dolorido, foi, vamos dizer assim, árduo, mas foi que me ajudou muito mesmo. Me ajudou muito. Às vezes eu estou em situações no serviço, ou às vezes estou em situação de alguma coisa, eu tento parar, né? Eu vou lá, faço meus exercícios de respiração e fico tentando lembrar dos conselhos, né? Olha, nessa hora aí você faz isso, com essa voz calma dela, sabe? Né? Então você vai fazer assim, então assim você vai dar certo. Então, seguindo, né, os passos. Mas de vez em quando, assim, sai um pouco do trilho e a gente tem que voltar automaticamente, né? Estou esquecendo alguma coisa? Eu acho que é isso aí. Aí pode ir falando que eu vou acrescentando. Bacana, Esdras. Você falando aí, realmente, a Andrea tem uma voz muito calma. Concordo com Sim, você. E bacana você trazer isso, que você continua colocando em prática, né? Porque Sim. querendo ou não, a gente continua passando as diversidades, as dificuldades, né? Vamos lá, as frustrações, né? Ou situações que remetem coisas novas também nos geram ali certas expectativas, medos, que dependendo de como a gente está lidando ali no dia a dia, faz com que a gente vá para esse quadro mais ansioso, né?
sim, e não precisando ali agravar ali, porque ter a ansiedade mesmo, ela é natural, né? Ela faz parte da nossa vida. A questão é quando ela é exacerbada. E olha como é bacana você trazendo aí que você continua praticando as atividades para justamente não deixar agravar, né? E isso é muito legal, isso é muito bacana ouvir isso na sua história. Sim. sim, porque o que acontece? Igual, quando lançou aquele aplicativo com as instruções, né? Aí eu ia no carro, às vezes não tem um tempo muito durante o dia, aí eu colocava no Viva Voz do carro e ia ouvindo. Aí agora faça a sua meditação, né? Uhum, Vê o trânsito ali, respirando, pensando, né? Tentando trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Aquilo que vai nos levar rumo à melhora, à saúde, né? A conquistar, né? Aquilo que a ansiedade tira, né? Na verdade, porque muitos podem achar que a ansiedade ela vem apenas só assim dessa questão de pressão tal, uhum, mas a ansiedade, além de travar a pessoa, ela aos poucos, literalmente, ela vai matando sonhos, vai matando as esperanças, vai matando o projeto a longo prazo, né? Você passa já ficar tão focado no agora, né? Que chega um momento que você já passa a ter medo do agora e deixa de planejar o futuro, né? Sim. Deixa de planejar o uhum, futuro. Eu acho legal, Esdras, que você deu continuidade e não desistiu. Porque o ansioso, para meditar, eu estou te falando isso como uma pessoa ansiosa. Hoje eu sou controlada, mas eu fiz 3 anos de tratamento para ansiedade, porque eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada. Na época, muitos anos atrás. E aí, eu fiz 3 anos de tratamento medicamentoso e depois eu fiz terapia também, mas para você sentar para meditar ou parar para meditar é uma coisa assim muito difícil, muito difícil, porque a Ó, mente vaga, e eu, além da ansiedade, ainda tenho o TDAH, então junta uma coisa com a outra. É sim, meu assim, filho, um pacote. você não, e você continuou fazendo essa meditação, isso que é legal, entende? Porque eu sei, no início, eu sei o quão difícil que é a gente Uhum. sentar, meditar 5 minutos, né? Guiada ou não guiada, 5 minutos já é difícil, é muito difícil. Só que a gente tem, se a pessoa tem persistência e você cria uma constância nisso, que aí tem a disciplina junto, se você cria uma constância, isso vai ficar mais fácil. O negócio é não desistir no caminho, você não desistiu, você continua fazendo as meditações. A maioria das pessoas desistem. Sim. Por exemplo, é, eu por muitas vezes comecei e não continuei. Eu não Sim. conseguia. Eu não conseguia ficar 5 minutos parada meditando. Mas aí depois de tempos, né? Depois eu parei o tratamento, parei assim, não, tive alta, entre aspas, né? Consegui controlar por mim mesma a ansiedade. Eu falei, não, vou começar a meditar. As pessoas conseguem, eu também consigo. Nem que seja 5 minutos. A gente tem que fazer e tem que fazer um pouco cada dia. Porque senão a gente não consegue realmente. E você persistiu. A atividade física é outra coisa. Você continua fazendo. Continua fazendo. Não, não no CrossFit, porque a idade não permite mais. Mas Eu fiz CrossFit tem também, mas eu também parei. academia. Sim. Pois até postei ontem, tô criando a constância na academia, porque é onde extravasa a ansiedade. É onde, assim, a gente consegue, tipo assim, acalmar a mente, porque você vai fazer exercício, você vai fazer, e parece que vai assim, ó, aquela dopamina toda, aquela coisa toda que tá aqui, vem o cortisol, vem tudo assim, ó, e eu acho que dá uma equilibrada. Eu não sei direito como que acontece as coisas na atividade física, mas eu sei que dá uma equilibrada. Então é importante a gente também ter essa constância na atividade física, por mais chatinho que possa ser, né, André? Uma coisa que eu achei interessante na fala do Extras, né, apesar de conhecer um pouco a história dele, porque estive com ele aí, né, nesse percurso, essa questão dos sonhos, né, da gente ir perdendo,
né, a direção, perdendo o desejo, a vontade, o desejo de sonhar. A gente vai realmente morrendo aos poucos, né? E aí é que, quando eu falo que a ansiedade e a depressão, elas caminham juntas. É nesse sentido, porque eu começo ansioso, e aí eu cuido, eu vou atropelando tudo, vou deixando aquilo passar, e com o passar do tempo eu já não estou mais só ansioso, eu também estou depressivo, né? Porque aí eu começo a perder a esperança de que eu vou ficar bem, de que eu vou voltar a ter controle da minha vida, de que eu vou dar conta das coisas que eu preciso dar. E aí a ansiedade, ela atravessa o nosso caminho, a depressão, ela acaba atravessando o caminho da ansiedade, e aí você, em vez de você tem duas coisas que são muito sérias e que atinge uma quantidade enorme, né, das pessoas no nosso país e no mundo, Sim. né? Então, a ansiedade, todos nós temos, né? Mas a ansiedade exacerbada, a ansiedade que já passa para o patológico, que precisa ser diagnosticada, que precisa ser tratada, em muitos casos, só a terapia, né, ajuda e a pessoa consegue ali, mas quando a pessoa resolve procurar, muitas das vezes a terapia só não vai adiantar e ela tem que começar também um tratamento medicamentoso. E aí vem todo um tabu por trás, né? Então, isso que o Esdras trouxe hoje para a gente é muito importante, né? Muitas pessoas estão lutando sozinhas, Sim. né, contra uma doença que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada, né? Se eu não olho para isso, aquilo ela pode trazer muitas outras comorbidades na minha vida. E aí, ao invés de eu ir procurar para tratar uma coisa, eu vou ter que ir para tratar várias outras coisas. Porque aquilo que eu não resolvo, né, mentalmente, meu corpo, de alguma forma, vai trazer. E o contrário também, porque muitas das vezes é o nosso corpo que vai refletir a nossa mente. Então, eu começo a perceber no meu corpo que tem coisa errada, aí faz igual você falou, Isras, começa a procurar, né? Ah, tô com dor na perna, eu vou no ortopedista. Ah, eu estou com dor de cabeça demais, constante, eu vou para o neuro. Ah, eu estou com taquicardia, acho que eu vou ter infarto, eu vou para o cardiologista. E aí eu vou buscando, né? E o corpo está só sinalizando para a gente que tem algo mentalmente Uhum. que não está indo bem e que eu preciso olhar para isso. Mas como a cultura, né, que você também trouxe, que é essa questão cultural de que eu tenho que tratar de tudo, menos da mente, porque da mente quem cuida é Deus e é pecado, e isso eu não posso, e isso é falta de fé, isso é falta de Deus, então eu bloqueio. Não é impossível que eu esteja com falta de fé, não é impossível que, como um ministro, né, do Evangelho, eu possa passar por tudo isso. Não, não é possível, não posso. E aí a pessoa entra em crise, né, e as crises vão só piorando, né? Sim, isso aí é verdade. Porque é que acontece, essas crises, elas vão piorando por causa que cada vez mais a pessoa se isola por esse medo aí do que as pessoas vão pensar de você, do que vão falar de você, né? Então, até mesmo hoje, não somente no quesito evangélico, mas no geral, entendeu? Que talvez tinha uma coisa na cultura antiga que psicólogo era para doido, né? E quando a pessoa pensa, não, eu vou fazer uma terapia, mas você está com algum problema? Então, esse estar com algum problema gera tabus, geram coisas que vai travando a pessoa de questão de chegar e falar, não, o meu problema é esse, né? A gente tem muito mais facilidade de falar que está com um problema, né, de calvície, de olhos, né? Por causa que se torna um humano normal. Mas quando é um problema de alma, um problema
psíquico, aí você já passa a ser visto diferente, né? É igual a questão do TDAH, a questão da ansiedade. Hoje nós temos muito mais informações, né? A gente tem muito mais informações, mas na minha época de criança era resolvido na questão da vara, né? Tá prestando atenção na aula, não? Vem cá, vamos resolver aqui. Então você ficava com medo de falar que não estava entendendo nada, porque se você falasse Uhum. que não estava entendendo nada, a vara Sim. ia cantar para você entender, né? E então isso já vem desde criança, já vem, né, somatizando. Aí hoje as questões assim de trabalho, né? Quase todos nós não temos apenas uma ocupação, então a gente vai acumulando coisas e vai deixando ali de lado a questão de fazer um exercício físico, de fazer um momento de meditação, porque esse momento de meditação, para mim, é um dos mais difíceis, vou confessar a vocês. Porque na hora que eu estou lá, eu fico pensando, eu tinha que estar fazendo isso. Poxa, agora 5 minutos era o tempo de eu terminar de fazer isso. Aí você lembra, oxe, eu não respondi aquela mensagem, aí eu tenho que responder aquela mensagem, né? Mas sempre assim, eu lembro dos conselhos do doutor André, não, tira um tempo para você mesmo, relaxa, anda aí 5 minutinhos na praia você sozinho, para você colocar ali, né, os seus pensamentos em ordem, né? Mas é assim, vamos, né? Como formiguinha, né? Uma coisa de cada vez, vamos tentando aqui, puxa para lá, puxa para cá, e a gente vai se adequando e voltando a ter uma qualidade de vida, vamos dizer assim. Interessante você falar isso, Ezra, é que eu lembrei de uma paciente que eu tenho, que ela fala assim, eu não consigo ter momento ocioso. Eu não consigo ter um momento só para mim, ocioso, tipo assim, de ficar sem fazer nada. Um momento que eu possa relaxar, nem no final de semana, que eu acho que eu não estou sendo produtiva, que eu estou sendo inútil. Sim, Eu falei, foi a mas você precisa desse momento ocioso. minha maior dificuldade, que parece que eu estou traindo as Aham, funções, eu estou traindo os afazeres, entende? sim. Eu tenho que produzir. Uma vez a gente conversando em consultório, aí eu falei assim que eu não tirava um tempo para eu tomar um banho de piscina com os meus filhos, né? Aí, muito pelo contrário, quando eu vi isso na piscina, eu falava assim, não, depois que você sair, eu vou ter que limpar a piscina. Então, eu já começava a limpar logo antes deles saírem, entende? Então, assim, é complicado. Mas, graças a Deus, assim, tenho se esforçado. Essa semana mesmo, tirei um dia com tá em casa, aí fui andar um pouco na praia. Sentei lá na areia, tal, pensando. Aí, ó, eu tenho um laguinho de peixe ornamental, eu tenho que limpar aquele lago. Tem que limpar e a bomba tinha queimado, já comprei outra bomba, mas a bomba estava ali desligada. Então, eu vou lá limpar, aí limpei, aí tal. Agora só tenho que arrumar agora dinheiro para comprar os peixes de novo, né? Sim, sim. Mas é o que eu falo, como eu falei com minha paciente, assim, foi, tira, nem que seja 5 minutos, fica deitada no sofá, na cama, olhando pro teto. Ela, Michelle, não consigo, mas tenta. Olha, fica olhando pro teto, sem fazer nada, sem pensar. Vem pensamento, deixa o pensamento vir e o pensamento ir. Tem que tirar um tempo de ociosidade, não necessariamente deitada olhando pro teto. Eu fiz esse desafio para ela. Mas é essa questão, tipo assim, ah, não faço nada sozinho. Falei, gente, passa, para você ter percepção da sua companhia. Eu falo assim, vai andar de bicicleta, correr na praia, pega um livro, leva pra praia, vai ler um livro na praia, senta no banquinho, entende? É um momento seu com você mesma. E a gente precisa desse momento. Ah, eu sou casada, sei lá, ou se eu saio com os meus amigos, eu não saio sozinha. E, gente, tem que ter um momento. Não consigo ficar com eu comigo mesma. Gente, mas você não consegue ficar na sua própria companhia? Como é que você vai ficar na companhia do outro? Né? E outra questão que você trouxe, a questão da ansiedade, é a percepção corporal. A gente tem que ter percepção corporal. Por que que eu fui procurar um médico? Eu tinha uma enxaqueca lascada. E eu não sabia por quê, porque eu já tinha ido no médico, né? Eu usava óculos e tal, não sei o quê. Falava, é o óculos, é a miopia. Eu tive uma enxaqueca muito, eu fui procurar o neuro, fiz aquele exame abençoado, para não falar o contrário, da ressonância magnética de cabeça, né?
que é ótimo. Você entra num caixão, praticamente, Isso, negócio ótimo. assim, e passei por isso, passamos, né? A gente tem que passar por isso. Não tinha nada de errado. Ele falou, aí eu fiz uns testes, ele fez uns testes lá comigo e tal. Aí ele falou assim, Michelle, você tem ansiedade generalizada. Vou te passar um remédio pra fazer um tratamento. Um remédio assim que não tem um efeito tão abrupto pra poder controlar isso. Fiz tratamento medicamentoso. Nunca mais tive enxaqueca. Nunca mais. A enxaqueca era da ansiedade. Hoje, qualquer coisa que eu tenho no corpo de diferente, eu tenho essa percepção, que a gente vai desenvolvendo, né? As Sim. minhas estão fazendo, inclusive, especialização na psicologia corporal. A gente tem que ter percepção corporal, porque o nosso corpo indica, dá sinais de tudo, 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 tudo. Ansiedade, pânico, depressão, tudo. Tudo tá no nosso corpo. Ele vai constelar no nosso corpo. Fala assim, cara, você tá triste? Em vez de você evitar a tristeza, acolha sua tristeza e veja o que ela quer te sinalizar. A gente já conversou, inclusive, sobre isso aqui. Por quê? A tristeza é igual a febre, é sintoma. É sentimento? É, mas é sintoma. A febre está ali sinalizando uma infecção, uma inflamação. Se a gente ignora, toma um remédio e ignora, a causa não está sendo tratada. Sim. Ela vai Sim. ser externalizada de outra forma. É a mesma coisa a tristeza, um exemplo. A tristeza está sinalizando alguma coisa. Se você não acolhe ela e vê, o que ela quer me sinalizar e trazer para a causa, pode ela permanecer, né, dando episódios depressivos. Ela pode passar, mas ela vai vir de outras formas. Ou erupções no corpo, ou somatizando de outra forma no corpo, ou com uma frustração, uma raiva, uma irritabilidade, seja o que for, volta. Porque a gente não pode tratar só sintoma. Sentimento a gente acolhe, mas a gente tem que ver de onde está vindo e o que ele quer trazer pra gente. E não tem como você arrancar um sentimento da gente, ó. Ansiedade, tchau. Raiva, tchau. Não tem como. Vai estar lá até o dia que a gente morrer. Então, a gente, em vez de evitar, a gente tem que acolher, integrar. Faz parte da gente, é nosso. Mas culturalmente, É né, assim, como o próprio Êxodo, sim, desde criança a gente aprende a reprimir, né? sim, Porque é aquela coisa, engole o choro, isso é frescura, para de palhaçada, né? Então, assim, são várias coisas que a gente vai ouvindo ao longo da nossa vida, e principalmente na idade aí infantil, né? Quando a gente é criança, que a gente vai guardando, né? A sim. gente vai Especialmente para homem. depositando, né? No nosso, como é que fala? No nosso ombrinho, né? Inconsciente. E a gente vai É, depositando, vai depositando, vai depositando, e chega um momento que, de alguma forma, aquilo vai precisar ser expresso. E aí vem, né, através do nosso corpo aí, que o nosso corpo ele guarda as nossas histórias, as nossas memórias, elas estão no nosso corpo, e ela vai começar, de alguma forma, colocar aquilo para fora, para que a gente possa olhar para aquilo. E muitos dos ansiosos que chegam no consultório, eles chegam falando assim, mas eu quero voltar a ser como eu era antes. Só que como a gente era antes, não era bacana. Sim. Porque se fosse, a gente não estaria, né, ali sofrendo com tudo aquilo. Então, assim, não tem como. são novos hábitos, é uma nova história, é uma nova vida que essa pessoa vai começar a galgar a partir do momento que ela entra no tratamento. Porque Sim, aquele anterior não serve mais. A não ser que você queira voltar a ter tudo de novo. Verdade. e não tem como. Não tem como. É que eu falo, não tem como voltar para o passado e mudar. A partir de agora, de hoje, o que que você vai fazer com isso? Com o que está acontecendo? É daqui para frente. Mas também não adianta ficar, o ansioso, ele fica lá no futuro, né? Ele fica lá no futuro. Tem uma paciente que ela fica assim, mas e se eu passar na faculdade, se eu fizer isso, não sei o quê, que eu tô muito ansiosa, que eu tava pensando que como vai ser minha vida, se eu mudar de cidade, isso aqui. Tá, hoje está como? O e se, tudo pode acontecer. Mas e hoje? Como é que você tá? O que que tá acontecendo? O que que você tá fazendo para que isso aconteça? Porque adianta a gente ficar lá pensando,
Ah, não, ano que vem, não sei como que vai estar minha vida, e se tiver assim, se tiver. A gente não tem controle sobre isso. A questão da ansiedade também está muito ligada ao controle. A Uhum. gente não tem controle sobre coisas externas a nós. Isso é ilusório, a sociedade prega uma falsa, é, é, falsa crença de controle sobre coisas externas, que é ilusória, a gente não tem. Não tem, a gente tem controle sobre nós mesmos assim, e ainda assim treinável. Quando a gente Uhum. treina, quando a gente se conhece e tudo mais, a gente consegue controlar as coisas nossas, sentimentos, pensamentos, ações, reações, enfim. Do outro, não. E aí, O Michele, externo ambiente, não. o quanto que isso é importante a gente olhar para o nosso corpo, né? Sim, Porque é olhando para o nosso corpo, para as sensações, né, os sinais que o corpo ele dá, né, que faz com que a gente olhe e entenda como a gente está reagindo a esse ambiente, né? Seja o sim. ambiente externo ou seja até o ambiente interno, que são os pensamentos que vêm, né? Então, o quanto é importante esse olhar para o corpo, corporificar, né, a gente no aqui e agora. E querendo ou não, socialmente, né, os estímulos que hoje a gente mais tem é o que? É a gente descorporificar. É a gente ficar mais ali no mundo mais mental. E vamos lá, não é ruim estar no mundo mental, é o conjunto disso, é o equilíbrio disso, e não ficar somente em um único foco. E existe muito estímulo, né? Sim. Então, e estímulos que levam a gente a ter vários gatilhos e desenvolver vários transtornos, assim como o próprio transtorno de ansiedade, né? Se a gente for parar para observar as redes sociais, olha quanto estímulo que tem. E o quanto que a gente às vezes Muito. perde tempo passando lá o dedinho quando está no Instagram, né? Ou no TikTok, e a gente vai não mais se percebendo. E às vezes é tanto estímulo, você vai sentindo tanta coisa que você vai passando, né? E não consegue nem sentir qual foi o que você sentiu, a sensação que você teve do vídeo anterior, né? Sim. Então, isso são muitos estímulos que fazem com que a gente se acelere muito, né? E se a gente não parar para tomar cuidado, né? E olhar e para a gente e dar esse tempo, né? Como vocês falaram, olha, dá esse tempo, por que tem que estar me cobrando? Olha o que o Esdras trouxe. Eu estou pensando ali e eu me identifiquei muito com você, Esdras, quando você falou isso. Olha, estou aqui parando para fazer uma atividade física e já estou pensando, meu Deus, estou deixando de fazer isso, estou deixando de fazer aquilo, estou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu realmente também tenho esse padrão. Se eu não me policiar, eu fico nesse padrão, né? Tanto que hoje eu pratico todo dia quando eu acordo, quando eu levanto de manhã, eu paro para fazer respiração, a técnica de respiração, porque antes não, era levantar e sair correndo, já fazer as coisas, já estou atrasada para isso, já não sei o quê. Ou seja, eu acabei de acordar, já estou me acelerando, né? Sim. Então, hoje eu criei o hábito, né, de acordar de manhã e fazer essa parada. E parar para Sim. respirar, para sentir o meu corpo, para sentir como é que está o meu corpo, como está a minha respiração, né? Como o meu corpo está manifestando, até mesmo como é que foi a minha noite, né? Se ela foi uma noite mais tranquila, se eu dormi bem ou se foi uma noite mais agitada, né? Que eu tô Então, o quanto sentindo, que né? é importante justamente olhar. E outra coisa que eu achei muito legal que você trouxe aí, Michele, é a questão do sentir, né? A questão das emoções. Realmente, a emoção, ela é vida, ela pulsa, ela faz a gente pulsar. É como a gente lida com essas emoções e não impedir de sentir essas emoções. E Sim. historicamente, a gente vem, por mais que a gente tenta nesse processo de educação, também tem um estímulo contra, né? Uma educação contra que não é percebida, muitas vezes não é percebida porque ela é singela, assim como a Andrea trouxe, que a gente reprime essas emoções como se fosse proibido sentir, principalmente sentimentos desagradáveis, né? Então, E homens também, né? Porque homens são mais privados disso, né, Esdras? Desde uhum, de pequeno.
E aí, Uhum. logicamente, que é um assunto sobre masculinidade frágil, e é um assunto de um Uhum. podcast inteiro, isso, mas assim, o homem, ele é mais estimulado desde criança a reprimir sentimento. Ah, é que você é Uhum. uma mariquinha, porque homem é fraco, é isso, Homem que é homem entende? Uhum. chora. E exatamente, e aqui Les falou agora também a questão da pulsação, só lembro do Carlos. Assim, Uhum. vida é pulsação. Penso, logo existo? Não. Sinto, logo existo. Inclusive, essa tatuagem aqui, que a pessoa disse, você é cardiologista? Eu falei, não. Isso aqui é vida. Isso para mim representa vida. É pulsação, é altos e baixos. Quando existe linearidade de qualquer coisa, é o quê? Acabou a vida. Boa Não vida. tem vida. Vida é pulsação, é sentir. E essa questão que você trouxe, a corporificação, é o quê? Que a gente está perdendo a percepção de si e do externo. Estamos perdendo isso. Você sai na rua, você fica aqui, ó, com a cara no celular. Você não consegue, você não observa quem está andando, você não olha no olho da pessoa, você não ouve os barulhos que estão tendo, os cheiros. Porque eu faço esse exercício quando eu saio na rua, andando, eu enfio o celular aqui, escondo aqui no short, olho as árvores, eu começo a olhar as folhas, os galhos de cada árvore, as Isso pessoas do também é bom dia, meditação, né, sorrio, Michelle? olho no olho, exatamente porque a corporificação que a Leslie traz, ela perpassa pelos nossos sentidos. Para você corporificar uma experiência, você precisa perpassar pelos sentidos. Se não passa pelos sentidos, não tem, você não está corporificando essa experiência. É só mais uma experiência que vai passar e você não vai nem lembrar. Nossa memória é afetiva. As Uhum. pessoas com traço de psicopatia, por exemplo, elas têm dificuldade de mentir, porque elas não têm uma memória boa, assim, em relação a de lembrar as coisas. Porque a nossa memória, basicamente, a maior parte dela é afetiva. Uhum. E como é que você cria memórias afetivas se você não está corporificando suas experiências? Corporificando. Você não está sentindo cheiro, você não está ouvindo barulho, você não está visualizando o que está tendo, você não está sorrindo para outra, olhando no olho da pessoa que está passando por você na rua, sorrindo, falando bom dia, boa tarde, boa noite. Você está tendo essa interação, a gente tem que ter interação, a gente é seres interacionais. Então a gente Quando precisa a gente corporificar entra, isso. quando a gente entra numa ansiedade generalizada, a gente perde isso. Porque Uhum. Sim. Sim, o Esdras falou, a gente começa a se isolar. Então, sim, quanto mais invisível eu me tornar, melhor. Porque ninguém vai me sim, perguntar como você está, ninguém vai me falar comigo, eu não vou, as pessoas não vão perceber que eu não estou bem, então quanto mais invisível eu me tornar, melhor. Né? E e quando você percebe, pode fazer falar? o movimento contrário, né? Que é o que você está falando, a gente precisa Sim, fazer um movimento contrário, que é o de perceber as coisas, que é de olhar para as coisas, que é de sentir, que é de tocar, né? Que são Uhum. coisas que dão prazer, né? sim, Que ajuda a gente a corporificar. E eu me lembro sim, que eu atendi o Esdras, eu tinha muito esses embates com ele, né? De falar, não, mas como assim você não consegue ter um momento com seus filhos? Né? Como assim você não consegue parar para fazer uma leitura, para poder ficar sem fazer nada, descansar, relaxar? Por quê? Porque a gente não é máquina, a gente é ser humano. Né? E apesar de sim, a gente ter muito em voga aí a questão da produtividade, de que eu tenho que ser Uhum. produtivo o tempo todo, de que eu tenho que fazer sempre mais, né? Isso só prejudica, sim, só nos prejudica, Uhum. só atrapalha a nossa vida. Então, voltar, né, para si é importante, porque aí eu vou entender quais são os gatilhos, né? sim, O que que me acelera? O que faz eu ficar nesse pensamento acelerado que não para e eu não consigo pensar nada de bom, só penso coisa ruim, porque é tudo catastrófico, tudo é muito excessivo. Então a E gente tem André, que olhar. uhum. E o sim. quanto é Quando você desenvolve essa importante, pode uhum. falar. E o quanto é importante você trazendo isso tudo, porque esse olhar para si, eu sentir, eu pulsar em mim, é que eu consigo me conectar com o outro, né? Sim,
E isso faz com que todo esse processo que a gente discutiu aqui, se a gente não olhar para si, eu me torno menos sensível ao outro. E sensível no sentido de sentir, de me conectar. Tanto que teve uma situação, uma vez, relatada por uma paciente minha, que ela conversando com uma amiga, ela falou: Nossa, o meu pai ele foi sequestrado. A amiga respondeu, né? Hum. E depois, logo depois, entrou em outro assunto. Cadê a sensibilidade ali? Entende? Calma aí, a pessoa estava abalada, ela acabou de passar por um furacão onde o pai foi assaltado, olha quantas emoções que teve ali, e no momento que eu tento me conectar com o outro não está preparado para me Acolher. conectar ali naquele momento. Cadê Mas a é minha porque o outro não está sensibilidade? conectado com você. O outro não está Uhum. conectado com você. Como é que vai conectar? Aí eu trago a questão até Justamente. da religiosidade, né, que o Enzo trouxe. Gente, a máxima de Jesus. Amar o próximo como a si mesmo. Se você não se ama, como é que você ama o próximo? Se você não se respeita, como é que você vai respeitar o próximo? Se você não se valoriza, como é que você vai valorizar o próximo? Se você não está se conectado com si, como é que você vai conectar com o próximo? Não é uma coisa genuína, é uma coisa forçada, talvez. É uma questão de sociedade. E essa questão da percepção também, a gente traz, quando a gente começa a perceber o externo, a gente se enraiza no momento presente, no aqui e agora. Igual você sai na rua, eu tenho uma paixão, assim, específica por árvores, desde pequena. Então eu saio na rua, além de observar, eu passo a mão no tronco, eu faço, eu passo a mão nas folhas. Mas isso, além de conectar também com a natureza, você se puxa para o momento presente. Porque eu poderia muito bem sair e ficar pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer, daqui a pouco eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que fazer isso. Quando você começa a observar o que está acontecendo, a olhar para o outro, a passar a mão num tronco de árvore, uma folha, você está onde? Você está no momento presente, é o único momento que a gente tem. E a gente fica ansioso, né, Edra? É difícil ficar no momento presente. É muito Isso complicado. falou é verdade. Quando a ansiedade está atacada, essa questão do isolamento, você para literalmente de questão de ter relacionamentos, vamos dizer assim, né? Que quando eu estava nesse momento bem turbulento, eu já não assistia mais nada com os meus filhos, já não, eles iam para o aniversário, preferia ficar em casa, deitado, né? Ali no meu mundinho, e não saía, não me enturmava mais, nem na igreja, por causa que estava naquele momento, vamos dizer, erupção, né, da ansiedade, né? E quando umas partes que foram necessárias eu trabalhar foi isso aí, parar um momento para passar a ver o lado bom da vida, né? Parar um momento, né? Um dos piores castigos que a doutora André me deu uma vez, ela falou assim: você tá morando próximo da lagoa, né? Eu falei: tô. Essa semana você vai pescar 3 vezes. Oh, meu Deus do céu, gente. Deu vontade de quebrar a vara na cabeça daqueles peixes. Porque como que você fica parado ali esperando o peixe, pega e isca, tá entendendo? Menino, aí, foi bem? Não, deu vontade de matar isso, né? A partir da quarta vez que eu fui, já passei a ter um certo interesse a mais, um certo, né, uma mudança de ótica, né? Mas fácil, né, não? Não, não é. Te admiro por isso. Que eu odeio meu pai era viciado em pescar. E eu sempre odiei ficar em silêncio, ter que ficar aqui, ó, parado, em silêncio. Não, aí já é um exercício, um plus a mais. Pague, eu peguei 2 peixinhos pequenininhos, acho que por acaso. Então, eu acho que traumatizou. Ai, Não, gente, pescar, eu acho que pescar é um dos melhores exercícios para você treinar a ansiedade e a paciência. Nossa, porque olha, Esse nossa, é exercício muito de chato. castigo, né? Mas ajudou bastante. Ajudou bastante para regular ali a atenção, para regular ali os sentimentos, né? É um baita de um Sim. exercício. Baita de um exercício porque É te igual a prende, frase, né? te Tá nervoso é prende. pescar. É, literalmente. Sim. realmente.
Então, gente, assim, eu quero agradecer, né, o Esdras por estar aqui com a gente, por ter aceitado esse desafio, agradecer as colegas, né, presentes, mas a gente precisa terminar, né? Temos outras atividades agora. Eu espero que seja muito proveitoso esse podcast para as pessoas que, né, irão assistir. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no nosso canal, tem muitas coisas bacanas lá. E nós vamos continuar, né? Setembro acabou, né, praticamente, mas nós vamos continuar aí com os nossos podcasts, sempre trazendo temas que possa contribuir de forma geral com a sociedade. Então, Esdras, muito obrigada. Inclusive, né, Andréia, gente, comenta aqui embaixo os temas que vocês quiserem também, que isso ajuda a gente a trazer os temas que as pessoas têm interesse, né? Isso mesmo. Então, só agradecer mesmo. Muito obrigada. Foi um mês muito intenso para a gente, né? A gente fez, acho que a gente gravou 4 ou 5 podcasts, né? Às vezes, essa semana a gente gravou 2, né? Então, Uhum. foi intenso, mas assim, eu tenho certeza que tem sido muito bacana, porque tem instruído as pessoas a buscar ajuda, a se conectar com elas mesmas. O que a gente quer, né? O que a gente quis, né, com isso tudo foi dizer: você não está sozinho e você não precisa passar por isso sozinho, né? Tem lutas que a gente não tem que lutar sozinho, a gente precisa de vários braços, né, de Sim. apoio. E tem como vencer. Isso aí, e tem como A gente vencer. está trazendo os convidados para mostrar assim, tem como vencer. Vocês estão aqui, vocês estão falando, né? Nós como psicólogos, nós como pessoas, vocês como convidados estão aqui falando da experiência de vocês. Mostra o lado humano da coisa, né? É isso. Sim, sim, Eu também exatamente. quero agradecer a doutora Andréia pelo convite, a recepção aí da Michelle, da Leslie. Muito obrigado mesmo. Né? E que seja bênção, né, para as pessoas que estejam ouvindo, né, estejam compartilhando esse podcast. Né? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada. Amém. Obrigada. Obrigada.